Olá, eu sou Adilson Gonçalves, do Instituto de Pesquisa em Bioenergia da Unesp de Rio Claro, e estamos com mais um Diálogos Unesp de Rio Claro, dessa vez para nós tratarmos sobre o plano de retomada das atividades da Unesp, especificamente de Rio Claro. Hoje nós temos como convidados o vice-diretor do GCE, o professor Edson Denis Leonel, e o vice-diretor do IB, o professor Henrique Ferreira, aos quais, desde já, eu agradeço a disponibilidade e a presença para participar desses nossos diálogos. Primeiramente, então, eu passo para o professor Denis, para que ele, então, fale como é que está esse plano de retomada da Unesp como um todo, e em particular para Rio Claro. O que é que nós temos aí de informações? Obrigado, professor. Olá a todos e a todas, eu agradeço ao Adilson pelo convite de poder participar com vocês aqui dessa live de retomada das atividades. Eu cumprimento o meu colega de profissão que compartilha comigo aí um conjunto de atividades, o professor Dr. Henrique Ferreira, vice-diretor do Instituto de Biociências. Eu também cumprimento o Dr. Adilson, em seu nome, toda a equipe envolvida na organização e no planejamento das atividades e toda a equipe logística que estão fazendo aí essa live acontecer, em particular o Lucas Massenzini, que é meu aluno aí do curso de Física. Parabenizo pela iniciativa e pelo esforço. Pois bem, com relação ao plano de retomada da Unesp, é importante mencionar que este plano foi iniciado a partir do estabelecimento de um comitê central na Unesp, que estuda e direciona essas atividades, orientando as unidades que estão dispostas ao longo do estado de São Paulo. Esse comitê, ele foi formado na reitoria por um grupo de profissionais de diversas áreas, envolvendo servidores docentes e não docentes, ouvindo, sobretudo, as diretivas do estado de São Paulo e as orientações do Ministério da Saúde. A ideia central é a defesa pela vida e a proteção e segurança das pessoas. Foi proposto também que cada unidade tenha a sua comissão local, e essas comissões foram estabelecidas a partir de indicações da congregação, tanto do Instituto de Biociências quanto do Instituto de Geociências e Ciências Exatas. E além desses comissões locais, dos comitês locais, as duas congregações dos dois institutos criaram grupos de trabalho para implementar essas atividades de retomada. E esses grupos de trabalho têm realizado aí de forma bastante construtiva e coletiva as propostas de retorno para o nosso campus. Pois bem, a proposta de retomada, ela envolve um conjunto de atividades que devem ser utilizadas e implementadas sempre de forma sequencial, paulatina e utilizando critérios epidemiológicos, considerando principalmente a questão aí do distanciamento social, e tem se mostrado um grande aliado no combate a essa proliferação da doença. Em particular, na Unesp, ela preparou um plano de retomadas das atividades considerando 5 fases. 4 dessas fases envolvem as atividades presenciais, iniciando com um retorno lento e gradual, e com a progressão nas atividades até que o retorno completo possa acontecer. No momento, nós estamos na fase preparatória, que antecede ao retorno presencial. Nessa fase preparatória, considera-se que as atividades presenciais devem ocorrer apenas aquelas que são, de fato, essenciais. Atividades remotas, elas continuam sendo realizadas de forma remota. Os grupos que têm vulnerabilidade devem retornar às atividades apenas na última fase. Na fase preparatória, a qual vivemos hoje, deve haver o reforço às medidas preventivas, deve haver o planejamento e a organização da aquisição de insumos, a exemplo, álcool gel, álcool 70%, papel toalha, solução de hipoclorito e uma porção de outras coisas. Deve ocorrer também a divulgação dos protocolos específicos, assim como o treinamento das equipes da Unesp e as demais informações que são cabíveis no momento. A exemplo dessa live que nós fazemos agora. É crucial para reforçar a divulgação da informação. O meu colega, professor Henrique, deve falar um pouco
sobre as fases, eu já vou apenas adiantar um pouco que a fase que sucede à preparatória é chamada de fase 1. E nessa fase está previsto o retorno parcial das atividades operacionais e administrativas. Henrique vai comentar um pouco sobre a fração do retorno. Assim como nessa fase 1 estão previstas o retorno de algumas atividades de pesquisa. Os protocolos específicos para laboratórios e atividades de pesquisa já foram divulgados pela nossa pró-reitoria de pesquisa, e eu acredito que o professor Henrique deva mencionar algo sobre eles em sua fala. É importante mencionar que as pessoas que compõem a comunidade unespiana, sejam elas servidores docentes ou não docentes, os alunos de graduação e pós-graduação, e que são consideradas de grupo de risco, são aquelas que estão acima de 60 anos, ou que eventualmente têm alguma daquelas comorbidades, conforme listadas pela Organização Mundial de Saúde, essas pessoas devem ficar nesse momento e permanecer em casa, em teletrabalho. A progressão das fases leva em consideração a ampliação do retorno gradual dessas atividades, aquelas que já são previstas na fase 1 e na fase 2, pressupõe-se o retorno parcial da presença dos alunos de graduação e pós-graduação. E neste caso, a prioridade ao retorno, conforme estipulado pelo Comitê Covid da Unesp, ela é dada para os alunos que são possíveis formandos, assim como aqueles estudantes que são os ingressantes, ou seja, os alunos do primeiro ano. As diretorias acadêmicas dos dois institutos, elas deverão estabelecer, juntamente com os seus conselhos de curso, quais seriam esses estudantes que deveriam estar presentes nessa fase de retomada, que seria a fase 2. Mais adiante, ao longo dessa live, eu vou comentar sobre possíveis datas de retorno, algo que ainda é bastante incerto. Eu vou retornar, então, a palavra ao Adilson e depois eu comento mais algo aqui sobre essas fases e possibilidades de retorno. Então, Adilson, está com você de volta. Obrigado, professor Denis, por essas considerações. E como o próprio professor mencionou, nós vamos passar então agora para o professor Henrique Ferreira, que é o vice-diretor do IB, para discutir, dar sequência a essa discussão, né? E também tratando um pouco mais aí sobre as particularidades para essa área administrativa e também para o grupo de funcionários terceirizados que nós chamamos, né, professor? Agradeço mais uma vez a disponibilidade. A palavra é sua, professor. Bem, boa tarde a todos, professor Denis, doutor Adilson, Lucas. É um grande prazer estar aqui com vocês para esse diálogo de esclarecimento com relação à retomada das atividades presenciais em nossa unidade. Quando o cenário epidemiológico for favorável a isto, claro, no momento, como o professor Denis comentou, estamos ainda numa fase preparatória onde o que nos é mais claro é a incerteza, né? Bom, bem como todos sabem, foi solicitado pela administração central que cada unidade fizesse planos para a retomada de atividades, como tem sido feito no Estado como um todo, por todos os setores, parte da economia. Todos estão se preparando para uma possível retomada quando a situação for mais estável, mais estabelecida. Para tal, cada setor que compõe as unidades, né, e respeitando suas peculiaridades que são extremas, deveria replanejar seus trabalhos e preparar o seu pessoal com ajustes pertinentes à nova realidade que vivemos, que é completamente diferente de qualquer coisa que a humanidade já tenha passado, que eu me recorde pelos livros de história, gente. Na área administrativa, que consideramos todos os serviços que podem ser prestados em apoio ao ensino, pesquisa, extensão e gestão, diga-se de passagem, tudo o que fazemos, né, segue proposto no documento Plano de Retomada das Atividades Presenciais na Unesp, disponível no site da Unesp Central, que foi divulgado em 11 de julho de 2020, e que, por sua vez, tem como norte o Plano São Paulo de Retomada Consciente do Setor Econômico. Então, nós estamos basicamente seguindo
este material para preparar essa retomada. Neste plano, o Estado foi dividido em 17 departamentos regionais de saúde, que são os DRS, que agregam diversos municípios. O nosso município, diga-se de passagem, está na DRS 10, que é a mesma de Piracicaba, tá? Não quer dizer que tenhamos obrigatoriamente que seguir as diretrizes de Piracicaba, porque sabemos que o município e o prefeito têm autonomia para solicitar inclusão, como eu já vou comentar aqui, numa faixa diferenciada, desde que ela não seja pior do que a estipulada pela nossa DRS. O plano prevê a utilização de uma série de indicadores para a classificação dos territórios das DRS em fases, como o professor Denis comentou, né, com cores que vão de 1 a 5 ou vermelho a azul, né? Sendo a fase 1, a vermelha, o pior cenário ou alerta máximo. No momento, nós estamos na fase amarela, a nossa DRS, né? Mas ainda temos, o São José do Rio Preto está numa fase laranja para pior, enfim, a região de Franca bastante castigada também. Então, temos setores ainda que carecem de mais atenção. Os indicadores, só para os senhores terem uma ideia, é taxa média de ocupação de leitos de UTI, exclusivas para pacientes com Covid, né? Número de novas internações no mesmo período e número de óbitos. E tendo em vista este cenário, como é que se faz a retomada, tá? Agora, mais especificamente aos planos que a gente está tendo que construir. A retomada, ela ocorrerá quando tivermos 100% das DRS, o estado todo, por 2 ciclos consecutivos, cada ciclo de 14 dias, então 28 dias no total, na fase amarela, né? O que não ocorreu ainda, vale a pena ressaltar. Ao atingirmos esse patamar, nós poderemos ter o retorno de 20% das atividades administrativas, que foi a questão levantada. E de pesquisa, onde nós teremos aí preferencialmente o retorno dos pós-graduandos e concluintes de graduação, aqueles alunos que necessitam fazer o seu estágio, o seu TCC, visando aí a obtenção do diploma na sequência. Finalmente, havendo a permanência por mais um ciclo de 14 dias na fase vigente, no caso, estaremos na amarela, poderemos ampliar a retomada para 35% do setor administrativo, a pesquisa passa para 50% e a graduação entra, é o fator novo, com 35% do contingente, ou seja, 35% dos nossos matriculados poderiam retornar. Neste mesmo nível de ampliação, nós poderíamos iniciar aulas de pós-graduação em 35%. E atividades de extensão começariam com 20%. Então, essa seria a fase subsequente à retomada. Tá? Com relação às terceirizadas, o que tem acontecido com o pessoal? Bom, como todos sabem, nós tivemos uma grande supressão de pessoal, né, de contratos, mas ainda assim mantemos áreas essenciais, enfim, todas as áreas necessárias, as operações essenciais, como comentado pelo professor Denis, estão sendo atendidas. No dia 20 de julho de 2020, o pessoal terceirizado recebeu treinamento baseado no protocolo de higienização e desinfecção de áreas contaminadas, principalmente por questão de contaminação viral e Covid, né? Este treinamento foi ministrado pela doutora Ludmila Cândida de Braga, coordenadora de Saúde e Segurança do Trabalho da Unesp, né? E o material necessário para essa desinfecção, manutenção dessas áreas, por contrato, ele está sendo adquirido pela própria empresa contratada. Então, o nosso pessoal já está treinado, está operando dentro das expectativas aí do que se deveria para a contenção do espalhamento dessa infecção. Então, eu retorno para o doutor Adilson para que ele possa dar seguimento.
Obrigado, professor Henrique. Muito bem colocado essa questão da espera, da manutenção dentro da fase amarela, que significam aí 2 ciclos de 14 dias, né? Lembrando que esses ciclos foram determinados em função do que se analisou de propagação, né, ou de manifestação da COVID em função da contaminação com coronavírus, né? Não é um número aleatório, é um número que foi estudado e foi colocado. Eu vou retornar com o professor Denis para, se quiser, definir um pouco mais essa questão das aulas presenciais, porque eu acredito que isso ainda acaba sendo, né, especialmente para a comunidade externa, um fator que impacta mais, né? Nós sabemos as questões internas, administrativas, como o professor Henrique colocou, mas ainda sempre fica essa dúvida quanto à definição, à retomada das aulas presenciais. Queria que o professor detalhasse um pouco mais dentro desse plano de retomada. Pois bem, essa é uma questão que ela não tem uma resposta simples. Conforme observado pelo Henrique, hoje nós temos regionais do estado de São Paulo que não estão na fase amarela. E o plano de retomada das atividades, ele é bem claro nesse ponto, porque ele pressupõe, ele requer, de fato, que todas as fases, todas as regionais estejam na fase amarela por um período duplo de 14 dias. Isso implica quase um mês, são 28 dias ininterruptos de fase amarela ou estágios melhores do que a fase amarela prevê. E esses 28 dias é a legislação que nós temos em vigência hoje, na página do Covid Central, conforme o professor Henrique mencionou. E nós não temos condições sanitárias para que essa contagem dos 28 dias seja iniciada. O retorno das aulas, ele ainda está além dessa fase 1, atendendo ao quesito da fase amarela, de todos as distritais estando na fase amarela por 28 dias, dá-se início à fase 1 de retomada de atividade, que são os 20% das atividades operacionais e administrativas, que o professor Henrique mencionou bem, assim como o retorno parcial da ordem de 20% da pesquisa. A progressão para a fase 2, ela tem um período, uma janela de 14 dias, no mínimo, mas atendendo às condições que o plano de retomada de São Paulo impõe. Isso implica uma redução no número de ocupação dos leitos de UTI, uma redução no número de infecções registradas na população e alguns outros índices. Então, não há condições nesse momento de fazer um planejamento de retomada. Agora, quando todas as distritais estiverem na fase amarela, passando-se os 28 dias, inicia-se a contagem para a fase 2, que são 14 dias. Isso, grosseiramente falando, isso vai 1 mês e meio, no mínimo, para que essas atividades possam ser cogitadas de acontecerem presenciais ao retorno dos estudantes de graduação e pós-graduação. Lembrando bem que o professor Henrique comentou, o retorno das atividades de graduação, ela deve seguir um princípio que estabelece prioridades. As prioridades serão dadas aos estudantes possíveis formandos, assim como os estudantes iniciantes, são os ingressantes, os alunos do primeiro ano. Então, Adilson, não há uma previsão clara da data que você comentou. Essa é uma resposta que não pode ser dada nesse momento, uma vez que o Estado não atende às condições sanitárias que são exigidas. É importante mencionar que no processo, assim, da difusão de informação, e que o engajamento da comunidade universitária deve ter no processo, essas atividades, elas devem sempre serem realizadas em corresponsabilidade. Ou seja, a responsabilidade de impedir a transmissão do vírus, ela não é exclusiva do Instituto de Biociências, ela não é exclusiva do Instituto de Geociências e Ciências Exatas. O indivíduo, ele tem um papel crucial nesse processo, e por isso que nós chamamos de corresponsabilidade. Ainda não temos uma data prevista para esse retorno às atividades. É isso.
Obrigado, professor Denis. É importante nós reforçarmos isso, né? Porque para algumas pessoas que estudam a doença, a gente sabe muito bem que isso é óbvio, mas que a segurança, né, sanitária, né, a segurança, a saúde, ela tem que vir em primeiro lugar, antes até de qualquer outro interesse, né? Ou até necessidade. Nós sabemos que há uma apreensão muito grande por parte dos estudantes, como o professor colocou, né, os formandos, por exemplo, né? O que será o futuro profissional deles, ou mesmo os ingressantes, né, o que pode acontecer. Mas nós entendemos, né, e é bom deixar isso muito bem claro, que qualquer medida a ser tomada tem que ser uma medida segura, ela não pode ser uma medida leviana, que pode causar, né, muito mais problemas posteriores. Né. Bom, como a gente tinha, né, combinado de falar um pouco também sobre os protocolos para as atividades de pesquisa. Então, eu queria também ouvir do professor Henrique, apesar de já ter comentado, né, algum detalhamento sobre essa questão das atividades, ou retorno das atividades de pesquisa, se o professor Henrique, né, puder abrir o microfone e falar alguma coisa sobre essa questão, se tem mais algum detalhamento sobre as atividades de pesquisa, professor. Tenho sim, Adilson. Eu deixei aqui para comentar a respeito dos protocolos propriamente ditos, que é o seguinte: a reitoria disponibilizou sim alguns diretrizes, né, para retomada de trabalhos, mas e esses protocolos, na verdade, eles estão em fase de construção, eles são muito diversificados, serão muito diversificados pela diversificação de tipos de laboratórios que temos, pessoas, tipos de trabalhos desenvolvidos, então isso vai variar demais, né? Mas o que que tem de comum em tudo isso que a gente poderia trazer para essa live, que é uma sugestão nossa, né, que a gente deixa aí para os nossos pesquisadores, né? Que os protocolos para pesquisa, eles devem seguir os princípios básicos de prevenção, né? E que é claro para todo mundo agora, e a gente tem aqui para disponibilizar depois as diretrizes mínimas, né, para se restabelecer o trabalho. E, obviamente, princípios básicos de prevenção e o que for estabelecido para o todo, como comentou o professor Denis. Conforme a gente pode constatar aqui no site do Comitê Unesp Covid, né, no Comitê Central, a retomada das atividades no campus, ela acontecerá em fases conforme autorização e cronograma estabelecidos por eles. Nós não temos a prerrogativa de fazer isso localmente. E as recomendações, obviamente, seguindo as recomendações das autoridades sanitárias, né? Mas o que que a gente traz aqui e o que que pode ser observado desde já para se fazer essa retomada, esse planejamento e a construção dos protocolos? Deve-se seguir, conforme o Comitê Unesp Covid-19 Central, repito, deve-se seguir a autoavaliação dos sintomas da Covid-19. Nós não temos como fazer isso um a um, especificamente por grupo, tá? Porque as peculiaridades de cada grupo de trabalho são muito divergentes, né? O uso obrigatório de máscara facial, isso é obrigatório dentro do campus, em qualquer estabelecimento, isso está sendo adotado. O trabalho que pode ser desenvolvido remotamente deve continuar sendo realizado de forma remota. Outra orientação. Se necessário for realizar pesquisa presencial, né, que aí é o caso da pós-graduação, das pesquisas de caráter essencial, dos alunos que estão concluindo, manter o distanciamento entre indivíduos, muito importante. Então, cálculo diária e escalonamento. Contatos pessoais devem ser limitados por meio de escalonamento. E seguir as mesmas premissas contidas nos protocolos de higienização e desinfecção diárias da Unesp para os laboratórios. Então, essas são as diretrizes mínimas básicas necessárias para que sejam construídos os planos de retomada em laboratório. Então, retorno para o Adilson. Obrigado, professor Henrique, por mais esses esclarecimentos, né? Porque são todas as atividades da universidade que nós lembramos, né? Pesquisa, ensino e extensão.
e que a retomada deve acontecer, né, como nós estamos vendo, há os planos, há os projetos, há as possibilidades, porém, dentro sempre de uma segurança que tem que ser de todos, né, não pode ser apenas de alguns. Né. Bom, professores, nós já estamos encaminhando, então, para o final dessa nossa conversa. Eu queria retornar, então, a palavra para vocês, para as considerações finais e a colocação de algum fato, algum dado, alguma coisa que queiram apresentar aqui que ficou fora dessa nossa conversa. Volto, então, para o professor Denis, ele abrindo o microfone para poder falar conosco, então. Muito obrigado, Adilson. Bem, o meu fechamento, ele reforça duas coisas bastante importantes, que são essas atividades sempre realizadas em teletrabalho, distanciamento social. O primeiro deles é que tudo isso foi feito em defesa da vida. E segundo, para a proteção e segurança das pessoas. No que tange especificamente à questão da retomada, o Comitê Covid Central, ele deu autonomia e corresponsabilidade para cada uma das unidades. E essa corresponsabilidade, ela é compartilhada com cada um dos indivíduos que frequentam o campus. Nesse momento em que nós estamos em fase de planejamento, é a fase que antecede, a etapa que antecede a fase 1, o distanciamento social deve ser seguido. Portanto, as atividades de ensino e trabalho remoto serão necessárias, elas serão mantidas por algum período. Isso implica que as atividades remotas, elas continuam. É importante frisar que os grupos vulneráveis são as pessoas acima de 60 anos e que tenha aquelas comorbidades listadas pela Organização Mundial de Saúde, elas só retornarão presencialmente no campus após a última fase. Tudo isso em defesa da vida. Nessa fase, nós estamos fazendo a divulgação dos protocolos específicos e treinando as equipes. É importante frisar aqui no meu fechamento que os dois institutos têm grupos de trabalhos que uniram esforços para desenvolver um protocolo de retomada único para o campus, uma vez que o campus é comum para as pessoas que frequentam aqui a nosso campus Unesp. Então, eu retorno a palavra ao Adilson, agradecendo novamente pelo convite e parabenizando aí pelo belo trabalho que tem sido feito ao longo do tempo. Muito obrigado, doutor Adilson. Eu que agradeço, professor Denis, e passo então para o professor Henrique para essas considerações finais. Bom, eu agradeço a oportunidade de participar desta live, trazer aqui uma atualização sobre a parte que nos cabe. O professor Denis e eu fomos convidados a encabeçar esse plano de retomada, a supervisionar e assistir à construção dos planos. Tem sido uma associação bastante produtiva, como o professor Denis comentou. Nós convivemos, né, nós habitamos um único espaço, né, coabitamos e desta forma devemos proceder, porque a irresponsabilidade de um, né, não importa se seja do IB ou do IGCE, ele contamina todos, né? Então, e para microbiologista que sou, a gente sabe que é muito importante que todos, sem exceção, sigam um único protocolo. Então, desta forma, os institutos irmãos estão se dando as mãos aí para que a gente consiga vencer essa batalha e sairemos mais fortes, né? E lembrando que uma situação como esta que estamos enfrentando, né, a informação sempre foi e continuará sendo a melhor ferramenta de combate de que dispomos para enfrentar uma crise. Eu agradeço ao Adilson e a todos por esta oportunidade. Bom, professores, sou eu quem agradeço e, como o professor Henrique coloca, a questão da informação, é esse o trabalho que nós fazemos aqui. Então, mais uma vez, eu agradeço ao professor Dr. Edson Denis Leonel, que é o vice-diretor do IGCE, e ao professor Dr. Henrique Ferreira, que é o vice-diretor do IB, para essa live que nós fizemos dentro dos diálogos Unesp Rio Claro,
que nós procuramos, toda semana, trazer informações sobre questões que envolvem tanto a comunidade unespiana, como também a cidade de Rio Claro. Eu agradeço a presença de vocês e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, um abraço a todos. Tchau, tchau.